Olá pessoal, esse é o quarto vídeo da série sobre o trio fogão, forno e churrasqueira que estou fazendo e disponibilizando aqui no canal. Nesse vídeo eu gostaria de mostrar como utilizar o SketchUp, que é o software que usei para fazer o projeto do fogão. O SketchUp é um software de modelagem 3D que é bastante utilizado por arquitetos, engenheiros e design interiores. Como não é um software difícil de ser usado, qualquer pessoa com um pouco de interesse em aprender pode conseguir fazer coisas bem legais com ele. No meu caso, eu optei por criar um projeto no SketchUp justamente por eu não ter experiência na execução da construção de um fogão. Então achei que dessa forma seria mais fácil eu conseguir visualizar e entender melhor como ficaria o projeto depois de pronto e não ter surpresas no meio da execução da obra. Então pessoal, aqui é a tela inicial do SketchUp. Tem alguns comandos, por exemplo, essa mãozinha aqui que eu consigo arrastar. Com o scroll aqui eu consigo, a bolinha do mouse aqui eu consigo dar zoom. Essa aqui eu consigo ver ao redor aí do projeto. Os comandos são bem intuitivos, não vou passar todos os comandos aqui um por um e explicar o que faz, eu vou explicando à medida que a gente for usando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objeto aqui, um componente que represente um tijolinho, um tijolo. Então, para isso a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar aqui essa função shapes. Ele cria um retângulo. Esse retângulo aqui eu vou digitar aqui pelo teclado 0,21 ponto e vírgula 11 0,11 e vou dar um enter. O que ele fez aqui? Ele criou um retângulo com 21 centímetros por 11. Feito isso, eu tenho um retângulo que é 2D apenas. Ele não é um objeto 3D. Para transformar ele num objeto 3D, basta então utilizar essa ferramenta aqui, Push Pull. Quando a gente aproxima aqui dessa área, ele fica pontilhado, significa que o comando vai ser atuado em cima dessa área. Então eu consigo colocar uma dimensão a mais nesse objeto. No caso aqui, eu vou colocar 6 centímetros. Seria 0,06 que já está lá selecionado. Eu aperto, dou um clique e o meu objeto está montado. Então aqui nós temos um dos tijolos. Pronto. Feito isso, eu vou clicar se eu clicar 2 vezes, ele seleciona toda a face, uma das faces. Se eu clicar 3 vezes, ele seleciona todo o objeto. Eu vou selecionar aqui, vou utilizar essa ferramenta aqui do baldinho. Vamos ver aqui, material. Vou escolher um material aqui, vamos ver esse, por exemplo. E vou colocar, então, para que esse objeto tenha essa aparência. Só que no caso aqui, a gente tem que criar. Eu vou pegar isso aqui e vou criar um grupo, Make Group. Então, o que acontece? Quando eu clico, eu já seleciono todo o bloco inteiro, que é um grupo. Desse aqui eu vou copiar e colar, porque eu vou fazer um outro objeto a partir desse mesmo objeto que eu criei agora. Nós vamos fazer um tijolo arredondado. Agora a gente vai vir aqui e vai editar esse grupo e vai pegar aqui a ferramenta de trena e vou vir aqui no cantinho e vou contar aqui 7 centímetros. 7. A partir desse ponto vou contar mais 7 centímetros. Agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta arco. Clico nela, vou colocar aqui eu vou fazer um arco a partir daqui. Então aí aqui com o centro, definir o centro, e aí onde inicia o arco, aqui, e onde termina. Ele já me dá aqui o ponto de interseção, ou um quarto no caso também. E agora eu vou utilizar essa outra ferramenta aqui, ó,
que é aquela que a gente já utilizou para transformar um objeto 2D em 3D. E vou fazer o seguinte, veja que ele me dá a opção de selecionar essa área ou essa outra delimitada por esse arco que a gente fez aqui em cima. Fazendo isso, eu faço isso aqui e a gente tem então o nosso tijolo redondo. Mas veja que a gente fez isso aí dentro da edição do bloco. Então eu clico fora, nosso bloco está pronto. Então nós temos um tijolo arredondado e um tijolo quadrado nas medidas que a gente passou antes, que é 21 por 6 por 11. Agora que a gente já fez isso, eu vou só fazer um detalhe aqui, voltar aqui, editar o grupo de novo. E vamos apagar esses pontinhos aqui que a gente fez com a trena. Delete isso aqui e esse outro pontinho que eles não têm mais necessidade. Então, vou selecionar aqui também esse ponto. E pronto. Agora nós vamos criar mais uma outra coisa. Vamos pegar esse mesmo bloco aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente vai fazer um meio tijolinho a partir dele. Vamos vir aqui, Edit Group. E a gente vai reduzir aqui em 10 centímetros. Beleza? Mesma coisa a gente vai fazer. Criar um outro aqui, meio tijolinho redondo. Vou usar aqui essa ferramenta. Eu ver aqui. Edit Group. Pegar essa aqui e vamos diminuir aqui em 10 centímetros também. Beleza. Então nós temos 4 tijolinhos aqui que cada um a gente vai criar a partir deles um componente. Veja só, nós criamos até agora grupos. Nós vamos criar então aqui um componente. Nós vamos dar então o nome desse componente. Vamos chamar aqui de tijolo. Criamos outro componente. Tijolo redondo. Tijolo meio, vamos chamar. Tijolo redondo meio. Então, basicamente são os quatro tijolos aí que a gente vai precisar. Então, pessoal, tendo definido aqui os componentes, os tijolos que a gente vai usar, o formato deles, a gente vai pegar e vai fazer aí a primeira fiada da churrasqueira. Vamos arrastar esse tijolinho aqui mais para cá e vamos aí a partir daqui eu vou pegar, vou mover, cliquei a de mover, eu vou apertar Ctrl, e o que ele faz? Ele vai duplicar aí o tijolo. No caso aqui é 21 mais 2 aí, 2 centímetros que a gente vai deixar entre um tijolo e outro, que é aquele friso, né, que tem onde vai a massa. Vai dar 0,23. A gente digita aqui no teclado 0,23, dá um Enter, ele copia, o comando continua ainda. Aí eu digito asterisco, vírgula 2, que ele vai criar dois tijolos aqui, certo? Ok. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos copiar um desse aqui, vamos girar ele. Então eu pego e defino o centro aqui que ele vai girar e ele já diz aqui 90 graus em ângulo. Ok, vamos mover esse. Isso, movemos aqui e agora movemos 2 centímetros. Não, na verdade aqui não é aqui que o tijolo vai. O tijolo vai, na verdade, é aqui. E 2 para cá. Isso. Agora a gente vai fazer 4 tijolos de fundo da churrasqueira. Então eu venho aqui, comando mover. E aperto o Ctrl. Ctrl vai copiar, eu coloco aqui 0,23. Comando continua, vezes
Nós vamos ter quadro de fundo, então mais 3 vezes 3. Então tá aqui. Então a gente consegue duplicando aí os itens. Agora eu vou copiar esse aqui, colar, encosta aqui, afasto 2, ok. Temos aí a primeira fiada de uma churrasqueira. Então para o nosso exemplo aí, uma churrasqueira simples, nada muito avançado, nem vamos inclusive terminar ela, é só para a gente ver como utilizar os comandos aqui para a gente criar a churrasqueira, ok? Então vamos ver aqui quais os tamanhos que a churrasqueira vai ter. Então daqui 69 e até o final 80. E aqui parte interna 68, parte livre, e 90 da parte externa. Então aqui a gente já tem uma noção baseada no tamanho do tijolo, do espaçamento que a gente vai dar, qual que é o tamanho final da churrasqueira. É esse o tamanho que eu quero? Esse tamanho tá bom? Se for esse, continua seguindo assim. Se não, procura uma outra forma aí de dispor os tijolos, caso tenha um tamanho diferente final aí da churrasqueira que você queira. Bom, feito isso, vamos para a segunda fiada. O que eu vou fazer aqui? Vamos copiar os três, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai colar aqui. Vamos sempre deixar o tijolo amarrado, né? Amarração. E aqui a gente vai subir na vertical 2 centímetros. Isso. Eu poderia já ter copiado as duas, né? Mas tudo bem. Agora eu vou repetir o processo para essa aqui. O ideal já é copiar o máximo de objetos de uma vez só para economizar trabalho, mas vamos lá. Ok. E aqui nós vamos ter então 3. Vamos colar aqui, vamos soltar. Pegar esse canto, colocar aqui. Veja só, ficou bem pertinho, então deu 1 centímetro aqui no final e aqui está colado. Então significa que nós temos que andar meio centímetro para a direita aqui, 0,005. Vai ficar bem apertadinho aqui, ó, os últimos tijolos, para manter 2 aqui nas demais uniões e ficar certinho aqui centralizado. Eu vou trabalhar por enquanto só com o tijolo quadrado, depois a gente modifica aí para a gente ter um tijolo mais os arredondados. Depois a gente analisa e vê como que vai fazer. Ficou certinho aqui, 2 centímetros, o tamanho do meio tijolo está certo. Ctrl+C, Ctrl+V. Dois. Beleza. Então aqui nós temos então nós vamos pegar aqui e vamos fazer a função de mover e vou apertar Ctrl. Então com isso eu vou então aqui é 0,16, que é o tamanho que eu quero, 0,16, e vou multiplicar aqui vezes 3. Vou colocar aqui vezes 4, para passar um pouco, mas tudo bem. Então vezes 4. Então a gente já tem aqui churrasqueira, a base dela erguida. Vamos ver aqui qual ficou a altura. Vamos medir, usar a trena. Que deu 78. Vamos colocar um pouco mais baixo. 70 ou 62. Vamos colocar aqui 62. Então vamos excluir duas aqui. Por enquanto estamos fazendo só a base. E aqui nós vamos então fazer a laje. A gente vem e desenha aqui esse comando aqui, retângulo, daqui até aqui. E aí a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Essa
A gente vai descer, vai vir até aqui. Ok? Só que aqui no fundo a laje não vai ficar aparecendo na parede, a gente vai recuar a laje, vai utilizar meio tijolo aqui em cima. Então a gente recua. Essa aqui, vamos recuar aqui quanto? 5 centímetros aqui, 5 aqui. Cinco aqui. Isso. Então aqui seria a nossa laje. Então pessoal, vejo que nós já temos aqui mais os tijolos da base, todos eles amarradinhos, certinho. Então a gente já tem uma noção de como que vai ficar aí na hora de montar os nossos tijolos. Vamos agora substituir aqui. Ctrl C, vamos dar um Ctrl V aqui. Vamos passar para cá. Ctrl V. E a gente vai mover daqui, dar um Ctrl para cima. Aqui vai dar 0,16. 0,16 eu digito vezes 1, 2, 3, vezes 3. Vezes asterisco 3. Então foi para cima todos os... Aí eu apago aqueles quadrados que eu tinha. Agora eu faço a mesma coisa aqui com o tijolo, meio tijolo. Utilizando aqui mover para cima, só que eu dou um Ctrl, faço 0,16, que é a altura que vai mover, vezes 3. Então tá aí, tem os tijolos redondos substituindo aqueles outros. Então agora, pessoal, a gente vai fazer uma cópia desses componentes aqui e colocar para o lado de cá. Só que é uma cópia espelhada, né? Então como que a gente faz isso aí? Dá um Ctrl C, Ctrl V, cola aqui. Aí vamos vir aqui nessa opção de escala. A opção de escala, ela tem essa bolinha vermelha aqui, ó. Então eu posso mudar, vir daqui, ó, e passo para o outro lado. Então eu venho -1 e vou até o 1. Então ele inverteu. Então é o efeito de espelhamento aí que a gente tem do objeto. Aí eu venho aqui, mover, movo aqui em cima. Então eu só vou mover esse aqui, porque se apagar não vai ter mais nenhum. Tira esse quadrado aqui, a gente vai usar para outros. Então eu apago, deixo só os redondos. Então aqui nós já temos aquele efeito do tijolo redondo. Então a gente tem que agora também esconder essa frente aqui da laje para não ficar exposta. Então o que a gente faz? Vamos copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, vamos colar. Aqui eu preciso girar esse giro por 90 graus. Vamos digitar 90. Eu vou utilizar um redondo aqui também. Ele vai ficar na mesma distância que o fundo. Então eu pego, digitar o M para mover aqui, teclado M move, e vou 0,005. Agora eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, descer aqui. Aí vamos fazer aquele mesmo processo da escala. A gente pega desse aqui. Opa. Na verdade é aqui, ó. Pega aqui no meio. Ó, escapou. Parece -1 é porque ele criou o mesmo componente no movimento contrário. Vou mover. Agora mover 0,005. Está aqui mesmo posicionamento. Nós temos aqui um canto redondo, encontrando o canto redondo, dando um efeitinho aí mais bonitinho. E aí eu copio lá do fundo o outro tijolo quadrado que vai ficar no meio e movo ele 0,02. Aí
nós temos aqui, tudo isso aqui vai ser metade de um tijolo só, porque vai ser parte da laje. Então agora nós vamos ver aqui, eu vou pegar um tijolinho redondo desse aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou girar ele aqui, ó, 90 graus, e vou mover essa parte do meio aqui, ó, para aqui, o meio desse tijolo aqui. Nós vamos fazer um efeitinho aqui da entrada, ok? Por enquanto eu vou fazer assim, vamos mover aqui 2 centímetros na vertical. Isso, na vertical 2 centímetros. Então está bem centralizado uma peça no meio. Nós vamos fazer com uma peça centralizada. E aí vamos copiar aqui, vamos pegar o mover mesmo e contra. Então essa é a distância, 0,08. Enter. E aí eu faço vezes, vamos colocar aqui 7. Vai passar um pouco, não tem problema. Vezes 7. Apaga esse e apaga esse. Então tem um aqui no cantinho que ficou junto aqui, ó. Depois vai ter que quebrar na hora de fazer, mas se deixar sem ele vai ficar muito espaço. Mas por enquanto vamos deixar assim, depois a gente arruma se precisar. A gente faz a mesma coisa, então ficou 1, 2, 3, 4. A gente vem no Move, vem pra cá, conta 0,08 vezes 4. Então tá aí a mesma coisa. Agora eu tenho a opção de fazer o seguinte. Vira aqui. E mover, pegar um a menos para e achar mais ou menos a posição e excluir aquele último lá. Então ficaria mais ou menos assim, caso eu quisesse uma entradinha aí arredondada, mas só que ela não é curvada, não é um arco. Nós vamos ver agora também como fazer o arco, caso eu quisesse dispor esses tijolos aqui em forma de arco. Então eu vou copiar tudo isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V, vamos colocar aqui do lado, fazer uma outra. E vamos apagar esses aqui, vamos deixar só um. Então nesse caso a gente vai passar só uma linha aqui, que ela vai servir apenas de base. E a gente pega o meio aqui. E eu vou baixar aqui, fazer na vertical, mais uns 20 centímetros. Aqui, isso. Aqui tá bom. Aí agora, eu vou pegar essa ferramenta aqui, Rotate, coloco o ponto aqui, e defino esse ponto aqui do meio para girar. Então ele vai girar, eu estou girando essa peça nesse sentido. Olha até onde ela vai. Ela vai até aqui mais ou menos. Daqui até aqui. Tá. Então só que eu vou dar um conto, porque eu não quero girar a peça, eu quero duplicar ela, mas girando. Aí eu tenho que achar um ângulo aqui, ó, que seja um ângulo que com espaço bom. Aqui está me dizendo 7. Vou colocar 7. Aí eu faço 7, digito 7, dou um Enter, e aí eu faço vezes, vou colocar aqui vezes 6. Acontece, ele duplicou para esse lado, certo? Aí eu venho, esse sobrado aqui passou, eu apago. Bom, aqui a gente vai fazer de um jeito diferente, então a gente vai, como a gente fez antes, copia, cola, e aí eu pego aqui escala, giro, pego esse ponto central aqui e eu vou até o -1 aqui. -1, ok. Daqui eu pego o mover e vou encaixar em cima desse outro aqui. Então eu tenho duas peças aqui agora.
apago uma e ficou esse formato aqui. Então eu sei mais ou menos a altura que vai ficar. Só que aqui tem um detalhezinho, a gente esqueceu de que ele tem que ficar um pouquinho mais baixo aqui. Que eu devia ter feito no primeiro, mas tudo bem. Posso fazer agora? Mover. Eu vou mover na vertical. Ele tem que ficar alinhado com esses dois aqui de cima. Então eu já sei que vai ocupar 3 aqui fiadas para eu fazer esse arco. Pessoal, então é isso aí. O que eu queria passar nesse vídeo era isso aqui, eram os comandos mais básicos mesmo, não é nem finalizar aqui a churrasqueira, mostrar como fazer uma completa. É dar uns exemplos aqui dos comandos, os principais comandos aí que você precisa conhecer para conseguir projetar uma churrasqueira. O restante é só continuar, subir fiada, depois ir afunilando e fazer a chaminé. Ok? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou!